15 de março de 2024. O sol queimava de um jeito que parecia ter intenção. Não era só calor, era peso, era pressão, era ameaça constante, lembrando que ali, no meio do nada, o corpo humano era apenas visitante frágil em território que não perdoava. Maria caminhava devagar, os pés descalços afundando na areia quente, a cada passo uma pequena tortura renovada. Tinha perdido as sandálias 2 dias atrás, quando tropeçara em pedra escondida e a tira arrebentara. Desde então, era pele contra areia, bolhas se formando, estourando, formando de novo. Ela tinha 10 anos e meio, cabelos longos grudados no rosto suado, vestido que um dia foi branco, mas agora era cor de terra, mochila pequena pendurada num ombro carregando quase nada, uma garrafa de água pela metade, um pedaço de pano, uma foto amassada que já não dava mais para ver direito de tanto dobrar e desdobrar. Não sabia há quanto tempo andava. Dias, certamente. Talvez uma semana. O tempo no deserto não se media em horas. Se media em passos, em goles de água, em quantidade de vezes que o sol nascia e se punha. E cada pôr do sol trazia o frio cortante da noite, tão cruel quanto o calor do dia. Maria não deveria estar ali. Ninguém deveria. Mas estava. E a razão já não importava tanto quanto o fato. Precisava encontrar algo. Qualquer coisa. Água, sombra, gente, salvação. Tinha fugido do último lugar onde tentaram cuidar dela. Um orfanato improvisado numa cidade pequena na beira do deserto, onde mais de 20 pessoas dividiam 3 cômodos e a comida nunca era suficiente. A mulher que cuidava batia. Os mais velhos roubavam. E Maria, cansada de apanhar e passar fome, tinha decidido que o deserto não podia ser pior. Estava errada. Mas agora era tarde demais para voltar. Não saberia o caminho mesmo se quisesse. Tinha seguido a estrada de terra por um tempo, depois perdido ela quando tentou cortar caminho. E deserto descobriu. Era labirinto de dunas que todas pareciam iguais. A sede era constante. A água da garrafa estava quase acabando, e ela racionava cada gole como se fosse ouro líquido. A fome já tinha passado da fase de dor aguda para um torpor constante, o corpo desistindo de reclamar. Foi quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e rosa, anunciando mais uma noite gelada, que ela viu. No horizonte, meio escondida entre 2 dunas altas, uma estrutura. Não era miragem. Maria já tinha visto algumas, e sabia a diferença entre ilusão de calor e coisa real. Aquilo era sólido. Construção. Casa. O coração disparou. Acelerou o passo, tropeçando na areia fofa, quase caindo. A distância enganava. O que parecia perto levou mais 20 minutos de caminhada exaustiva. Mas quando finalmente chegou perto o suficiente, parou. A casa estava enterrada, quase completamente. A areia tinha subido pelas paredes laterais, formando dunas que engoliam a construção devagar, como se o deserto estivesse digerindo-a. A porta de madeira velha ainda era visível, mas a parte de baixo estava coberta. As janelas, pequenas e sem vidro, pareciam olhos vazios. O telhado tinha desabado em alguns pontos, e dava para ver vigas de madeira podre expostas. Parecia abandonada há décadas, mas também parecia estranha, como se não devesse estar ali, como se alguém tivesse construído no lugar errado, e o deserto estivesse corrigindo o erro. Maria se aproximou devagar, a respiração ofegante, o corpo tremendo de cansaço e algo mais. Um frio que não vinha da temperatura, mas de instinto primitivo avisando que algo estava errado. Parou na frente da porta, empurrou de leve. A madeira rangeu, resistiu, depois cedeu, abrindo para dentro com um som rouco. Areia escorreu para dentro junto, formando pequena avalanche. Lá dentro, escuridão quase total. O cheiro que saiu era de mofo, madeira apodrecida, ar parado há tempo demais. E algo mais. Algo que ela não conseguia identificar. Levemente metálico, como sangue velho ou ferrugem. Maria hesitou na entrada, meio corpo dentro, meio fora, lutando entre o desespero por abrigo e o medo do desconhecido. O sol já estava quase sumindo.
Em minutos, seria a noite completa. E noite no deserto, sem fogo, sem abrigo, significava morte por hipotermia. Mesmo com medo, a escolha era clara. Entrou. A casa tinha um cômodo principal, o que sobrou dele. Chão coberto por areia que tinha entrado pelas frestas ao longo dos anos. Paredes rachadas com restos de tinta descascada. No canto, uma mesa velha virada de lado. Cadeiras quebradas. Panelas enferrujadas. E no canto oposto, algo coberto por lona grossa, amarrada com corda. Maria fechou a porta atrás de si, empurrando a areia para fora com o pé. A escuridão ficou quase completa, apenas finos raios de luz da lua começando a entrar pelas frestas do teto. Sentou encostada na parede menos rachada, tirou a mochila, bebeu o último gole de água. Acabou. A garrafa estava vazia. Amanhã teria que encontrar mais, ou morreria. Simples assim. Enquanto seus olhos se ajustavam à penumbra, observou o interior da casa com mais atenção. Havia marcas nas paredes, arranhões profundos como se alguém tivesse tentado cavar saída. Manchas escuras no chão, que podiam ser mofo ou outra coisa. E a lona no canto, imóvel, mas de alguma forma ameaçadora. Maria queria olhar o que havia debaixo, mas o corpo estava exausto demais. E o medo sugeria que algumas coisas era melhor não saber. Fechou os olhos, abraçando os joelhos, tentando se aquecer conforme a temperatura despencava. O vento lá fora começou a uivar, empurrando areia pelas frestas, criando sons que pareciam sussurros. E enquanto o sono puxava, pesado e inevitável, uma última pergunta atravessou a mente dela. Por que uma casa no meio do deserto? E por que ninguém, em nenhum momento da caminhada, tinha mencionado que existia? 16 de março de 2024. Maria acordou com o frio. Não o frio suportável. O tipo que faz os ossos doerem, que trava os músculos, que transforma a respiração em agulhadas no peito. Encolheu-se mais, puxando o pedaço de pano da mochila para cobrir os ombros, mas não adiantava. O tecido era fino demais, e o frio do deserto noturno não negociava. Ficou acordada por horas, tremendo, ouvindo o vento arranhar as paredes externas, empurrando areia pelas frestas do teto. Sons estranhos ecoavam, estalos de madeira velha se ajeitando, rangidos que podiam ser estrutura cedendo ou passos. Mas toda vez que abria os olhos e olhava ao redor, não via nada além de sombras imóveis. Quando a primeira luz do amanhecer começou a entrar pelas frestas, Maria se levantou com dificuldade, o corpo todo dolorido. Os pés estavam inchados, as bolhas abertas sangrando de leve. Precisava de água. Urgente. Mas onde no meio do deserto encontraria? Olhou ao redor com mais atenção agora que havia luz suficiente. A casa era maior do que parecia à noite. Tinha pelo menos 2 cômodos. Uma passagem estreita no fundo levava para o que devia ter sido quarto ou depósito. A porta estava caída, bloqueada por areia acumulada. E a lona no canto continuava ali, imóvel, mas de alguma forma mais presente à luz do dia. Maria se aproximou devagar, a curiosidade vencendo o medo. Agachou-se ao lado, tocou a lona. O tecido era grosso, empoeirado, mas resistente. As cordas que a prendiam estavam bem amarradas, como se alguém tivesse feito questão de que o conteúdo não fosse revelado facilmente. Desamarrou a primeira corda, depois a segunda. Puxou a lona devagar. Embaixo, havia caixas de madeira, 3 delas empilhadas, velhas, mas ainda inteiras. E ao lado, garrafas. Garrafas de vidro grosso, lacradas, cheias de líquido transparente. Água. Maria pegou uma com mãos trêmulas, examinou. O lacre estava intacto, o vidro limpo por dentro apesar da poeira externa. Cheirou, sem cheiro. Abriu. Bebeu um gole pequeno, cauteloso. Água pura, fresca, como se tivesse sido engarrafada recentemente, mesmo que tudo ao redor indicasse abandono de décadas. Bebeu mais, sentindo o líquido gelado descer, aliviando a garganta queimada, trazendo vida de volta ao corpo desidratado. Bebeu até sentir o estômago reclamar, então parou, guardando a garrafa na mochila. Havia mais 3 ali.
suficiente para dias, se ela racionasse. Mas a presença de água levantava a pergunta mais assustadora: quem deixou aquilo ali? E quando? Olhou para as caixas de madeira. Tinham fechaduras simples, enferrujadas. Procurou algo para forçar. Achou pedaço de metal no chão, resto de ferramenta velha. Enfiou na fechadura da primeira caixa, forçou. A fechadura cedeu com estalo seco. Abriu devagar. Dentro, embrulhos de pano. Muitos. Abriu um. Comida seca. Biscoitos duros como pedra, mas ainda comestíveis. Carne seca. Frutas desidratadas, tudo embalado para durar. Maria pegou um biscoito, mordeu. Duro, sem gosto, mas era comida. Mastigou devagar, bebendo água para amolecer. Comeu mais 2. Depois parou. Não podia desperdiçar. Não sabia quanto tempo teria que ficar ali. Abriu a segunda caixa. Mais suprimentos. E algo mais. Um caderno velho, capa de couro gasto, páginas amareladas. Pegou com cuidado, abriu na primeira página. Caligrafia apertada, tinta desbotada, mas ainda legível. Março de 1987. Começamos a construção hoje. O deserto é hostil, mas necessário. Precisamos de lugar onde ninguém pergunte, ninguém procure, ninguém saiba. Maria virou as páginas, lendo trechos. Abril de 1987. A casa está pronta, pequena, mas funcional. Estocamos o necessário. Se tudo der errado, pelo menos teremos refúgio. Junho de 1987. Eles estão nos procurando. Não podemos voltar para a cidade. O deserto é nossa única chance. Agosto de 1987. A areia está avançando. Tentamos empurrar de volta, mas é inútil. O deserto quer a casa. Talvez seja melhor assim. Escondida ninguém acha. Outubro de 1987. Minha irmã está doente. Não temos remédio suficiente. Vou tentar voltar para a cidade buscar ajuda. Se eu não voltar, que alguém encontre este caderno e saiba. Não foi culpa dela. Ela só estava no lugar errado. A última entrada era ilegível, manchada como se água ou lágrimas tivessem borrado a tinta. Maria fechou o caderno, sentindo o peito apertar. Alguém tinha morado ali. Alguém tinha se escondido. E alguém não tinha voltado. Olhou ao redor de novo, agora vendo a casa com outros olhos. Os arranhões na parede, as manchas no chão, a mesa virada. Tudo contava a história de desespero de gente tentando sobreviver e falhando. Mas por que estavam se escondendo? De quem? Foi então que ouviu. Um som, distante mas inconfundível. Motor, veículo. Maria correu até a porta, abriu uma fresta, espiou. Lá longe, subindo uma duna, via-se caminhonete velha, levantando nuvem de areia, avançando devagar mas constante, vindo na direção da casa. O coração dela disparou. Alguém sabia que a casa estava ali, e estava vindo. Podia ser ajuda, podia ser salvação, ou podia ser o motivo pelo qual as pessoas do caderno estavam se escondendo. Maria fechou a porta rapidamente, encostou nela, o cérebro correndo. Sair, esconder, enfrentar. Não tinha arma, não tinha força. Tinha apenas 10 anos, sede parcialmente saciada e medo renovado. Olhou para o cômodo dos fundos, a passagem bloqueada por areia. Talvez conseguisse cavar saída. Talvez houvesse outra porta. Correu até lá, começou a cavar a areia com as mãos, desesperada. A areia era pesada, escorregava de volta, mas ela insistia. Conseguiu abrir espaço suficiente para passar. Empurrou a porta caída, entrou. O cômodo era menor, mais escuro, cheiro de mofo ainda mais forte. Mas havia janela, pequena, alta, mas talvez grande o suficiente para ela passar. Empilhou caixas vazias que encontrou no canto, subiu, agarrou a borda da janela, puxou o corpo para cima, forçando. A madeira da janela rangeu, quase cedendo, mas aguentou. Conseguiu passar metade do corpo. Estava quase saindo quando ouviu. A porta principal se abrindo. Passos pesados entrando. Voz masculina, grave, chamando. Tem alguém aqui? Eu vi pegadas. Sei que tem alguém. Maria congelou meio dentro, meio fora da janela. Ei, calma.
Não vou te machucar. Só quero saber quem é você e como achou esse lugar. A voz não soava ameaçadora, mas vozes mentem. Ela terminou de se empurrar pela janela, caiu do outro lado na areia quente, rolou, levantou correndo. Ei, espera! Mas Maria já estava correndo, pés descalços queimando na areia, coração disparado, sem olhar para trás. Correu até perder a casa de vista, até as pernas cederem, até cair de joelhos ofegante, tonta, à beira do desmaio. E só então, quando olhou para trás, percebeu o erro. Tinha deixado a mochila para trás, com a água, com a comida, com tudo. E agora estava de novo sozinha no deserto, sem nada. Só que dessa vez alguém sabia que ela existia. E esse alguém tinha veículo, recursos e conhecia a casa que ninguém deveria conhecer. 16 de março de 2024. Maria se arrastou até a sombra de uma duna alta, o corpo tremendo de exaustão e pânico. O sol do meio-dia era implacável. E sem água, sabia que não duraria muito. Tinha cometido o erro terrível. Fugir por instinto sem pensar. Agora pagaria o preço. Ficou ali, encolhida, tentando decidir o que fazer. Voltar era arriscado. Continuar andando sem água era suicídio. Esperar ali era apenas morte mais lenta. Foi quando ouviu o motor de novo, mais próximo. A caminhonete contornou uma duna e parou a uns 20 metros dela. O homem desceu. Alto, uns 40 anos, barba por fazer, roupas surradas de trabalho, chapéu de aba larga protegendo do sol. Não parecia ameaçador, mas a aparência enganava. Ele a viu, mas não se aproximou. Apenas ficou parado ao lado do veículo, as mãos visíveis, longe do corpo. Gesto universal de "não vou te machucar". "Ei", chamou voz calma. "Eu sei que você tá assustada, mas se ficar aí vai morrer. Sem água, sem sombra direito, você não aguenta 3 horas. Maria não respondeu. Apenas o encarou, tentando decidir se corria de novo. "Meu nome é Tadeu", ele continuou. "Eu cuido dessa região. Verifico a casa de vez em quando, reponho suprimentos. Não esperava encontrar ninguém lá dentro." "Por que você faz isso?" Maria perguntou, a voz rouca de sede. "Porque prometi." Ele tirou uma garrafa de água da caminhonete, colocou no chão e recuou. "Deixei aqui. Vem pegar. Devagar. Sem medo." Maria hesitou, mas a sede gritava mais alto. Levantou devagar, foi até a garrafa, pegou, bebeu metade de uma vez. A água estava morna, mas era vida líquida. "Obrigada", murmurou. Tadeu assentiu. "Agora me conta. Como você achou aquela casa?" "Ninguém acha. Ninguém deveria achar. Eu estava perdida, andando há dias. Vi a casa e entrei. Só isso." Ele a estudou por um momento longo, depois suspirou. "Você leu o caderno, não leu?" Maria assentiu. "Então você sabe que alguém morou lá." Tadeu olhou para o horizonte, expressão pesada. "Era minha irmã e meu cunhado." Maria sentiu o ar faltar. "Eles morreram?" "Sim. Minha irmã primeiro. Doença. Não conseguimos ajuda a tempo. Meu cunhado tentou voltar para a cidade buscar remédio, mas não voltou. Encontraram o corpo dele 3 meses depois, meio enterrado pela areia, a uns 10 quilômetros dali. Silêncio pesado. "Por que eles estavam escondidos?" Maria perguntou. Tadeu demorou para responder, como se medindo quanto podia contar. "Meu cunhado viu coisa que não devia. Trabalhava em transporte de carga. E um dia descobriu que estava carregando gente. Tráfico. Quando tentou denunciar, ameaçaram matar ele e minha irmã. Então eles fugiram. Construíram aquela casa no meio do nada, achando que ninguém ia achar." Pausa. "E ninguém achou. Até agora." Maria sentiu o peso daquela história. Era parecida demais com outras que já conhecia. Gente tentando fugir de coisa ruim, achando que isolamento salvaria, mas sendo engolida pelo próprio medo. "E você? Por que continua vindo aqui?" "Porque prometi para minha irmã que, se algo desse errado, eu cuidaria do lugar, que manteria estoque de emergência." "Porque?" Ele olhou para Maria. "Porque ela dizia que um dia, alguém perdido podia precisar. Assim como vocês precisaram. Mas ninguém sabia da casa." "Exatamente. Era o ponto.
refúgio secreto, para caso alguém da família precisasse, ou alguém em situação parecida. Ele olhou sério para ela. E agora você me conta, do que você está fugindo? Maria mordeu o lábio. Podia mentir, podia inventar, mas algo na honestidade brutal daquele homem a fez responder com verdade. De lugar que diziam que era para cuidar, mas só machucava. Achei que podia atravessar o deserto, chegar do outro lado, achar cidade melhor. E você ia atravessar como? Sem água, sem mapa, sem nada? Eu não sabia o que fazer. Ela admitiu, a voz quebrando. Só sabia que não podia ficar lá. Tadeu passou a mão pelo rosto cansado. Você tem ideia de quantos já tentaram o que você tentou? E quantos morreram? Não era acusação, era constatação triste. Deserto não perdoa boa intenção, garota. Só resultado. Então eu devia ter ficado apanhando? Maria devolveu, raiva misturada com desespero. Não. A resposta veio rápida, firme. Mas tinha jeito melhor. Assistente social, conselho, polícia, gente que podia ajudar de verdade. Fugir pro deserto é trocar problema por caixão. Eu tentei pedir ajuda antes, Maria disse, a voz baixa. Ninguém fez nada. Disseram que iam ver, que iam investigar. Mas nada mudou. Tadeu ficou quieto por um momento. Eu entendo. O sistema falha. Muito. Ele suspirou. Mas isso não muda o fato de que você vai morrer se continuar sozinha aqui. E o que você sugere? Que eu volte. Sugiro que você venha comigo. Tem uma cidade a 2 horas daqui. Pequena, mas tem posto de saúde, tem escola, tem gente decente. Eu conheço uma assistente social lá, Joana. Ela é teimosa, mas presta. Pode te ajudar de verdade. Maria olhou para ele desconfiada. Por que você faria isso? Porque eu não salvei minha irmã. A voz dele saiu mais baixa, carregada. Mas posso tentar salvar você. Silêncio. O vento empurrava a areia, criando redemoinhos pequenos. O sol continuava queimando. Maria pensou em todas as vezes que tinha confiado em adulto e se decepcionado. Em todas as promessas quebradas, em toda a ajuda que nunca veio. Mas também pensou na casa enterrada, no caderno, em gente que tinha tentado sobreviver sozinha e não conseguiu. Se eu for com você, ela disse devagar, você promete que não me manda de volta para o mesmo lugar? Prometo que vou fazer tudo o que puder para evitar. Mas não posso prometer milagre. Posso prometer esforço. Diferença. Era a resposta mais honesta do que qualquer outra que já tinha ouvido. Tá bom, Maria concordou finalmente. Eu vou. Tadeu assentiu, indo até a caminhonete. Abriu a porta traseira, pegou a mochila dela, tinha trazido de volta. Deixei tudo dentro. Água, comida. E o caderno também. Acho que minha irmã ia querer que você ficasse com ele. Para lembrar que não tá sozinha. Que tem gente que entende. Maria pegou a mochila, sentindo o peso reconfortante. Obrigada. De nada. Agora sobe. E bebe mais água. Você tá desidratada demais. Ela subiu na caminhonete, sentindo o banco quente mais confortável, o ar menos sufocante com o veículo em movimento. Tadeu ligou o motor e começaram a se afastar da casa enterrada. Maria olhou para trás, vendo a construção meio engolida pela areia ficar menor, até desaparecer entre as dunas. Aquele lugar guardava a história triste, mas também tinha salvado ela. Por acidente, por sorte, por promessa mantida por homem que não tinha conseguido salvar a própria irmã, mas recusava desistir de salvar outros. E enquanto a caminhonete cortava o deserto, levantando nuvem de areia, Maria segurou o caderno velho contra o peito. Não sabia o que viria a seguir. Mas pela primeira vez em dias não estava mais completamente sozinha. E talvez, só talvez, isso fizesse diferença. 16 de março de 2024. Final da tarde. A viagem durou pouco mais de 2 horas. Mas para Maria pareceu tanto tempo quanto os dias que tinha passado andando sozinha. A diferença era que agora tinha água, sombra do teto da caminhonete e algo parecido com esperança. Frágil, mas presente. Tadeu dirigia em silêncio na maior parte do tempo, apenas comentando quando passavam por algum ponto de referência. Formação de rocha estranha, árvore seca retorcida que parecia garra saindo da areia, restos de cerca velha meio enterrada. Aqui já foi fazenda.
Ele disse em certo ponto, apontando para estruturas de madeira apodrecida espalhadas. Deserto avançou. Engoliu tudo. Dono tentou lutar, cavar poços, plantar resistente. Mas deserto sempre ganha no final. Maria olhou pela janela, vendo a vastidão alaranjada se estendendo infinita. Difícil imaginar que ali já tinha havido vida organizada, gente trabalhando, plantando, construindo futuro. Agora era só esqueleto de sonhos enterrados. Quantas pessoas morrem aqui? Ela perguntou a voz baixa. Tadeu demorou para responder. Muitas. Mais do que deviam. Gente que tenta cruzar sem preparo, achando que coragem basta. Gente fugindo de coisa ruim, como você, mas sem sorte de achar abrigo a tempo. Pausa. Eu encontro o corpo de vez em quando. Faço o que posso. Enterro, marco o lugar, aviso a autoridade. Mas muitos nunca são achados. Viram areia. O silêncio voltou, mais pesado. Quando a cidade finalmente apareceu no horizonte, Maria se surpreendeu. Não era cidade. Era mais agrupamento de construções baixas, todas cor de terra, se fundindo com o deserto ao redor. Não tinha placas de boas-vindas. Não tinha semáforo. Não tinha movimento perceptível. Parecia abandonada à primeira vista. Bem-vinda a Santo Antônio do Deserto. Tadeu anunciou sem entusiasmo. Nome pomposo para lugar que mal aparece no mapa. Mas tem o básico. Posto de saúde, escola pequena, mercado e gente que se ajuda porque não tem escolha. A caminhonete entrou devagar pela rua principal. Terra batida, sem asfalto. Algumas pessoas estavam sentadas em varandas observando com curiosidade discreta. Mulher varrendo porta de casa. Homem consertando cerca. Cachorro magro deitado na sombra. Tadeu parou em frente à construção um pouco maior que as outras, pintada de azul desbotado, com placa escrita à mão. Centro Comunitário e Assistência Social. Aqui, ele disse desligando o motor. Joana trabalha aqui. Vem. Maria desceu, sentindo as pernas bambas depois de tanto tempo sentada. Seguiu Tadeu até a porta, que estava aberta. Dentro, ventilador de teto girava devagar, empurrando ar quente de um lado para outro sem muito resultado. Havia mesa velha, arquivos empilhados, cadeiras desemparelhadas e pôster na parede sobre direitos de menor. Uma mulher apareceu de uma sala ao fundo. Uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em coque, óculos na ponta do nariz, expressão de quem já tinha visto tudo e não se impressionava fácil. Tadeu, ela cumprimentou a voz firme. Faz tempo. Depois olhou para Maria, e o olhar ficou mais suave. E quem é essa? Achei ela na casa. Tadeu explicou, direto. Perdida no deserto há dias, fugindo de situação ruim. Precisa de ajuda de verdade. Joana estudou Maria por um momento, depois assentiu. Senta, pequena. Vou pegar água fresca e algo para você comer. Depois conversamos. Maria sentou numa das cadeiras, o corpo finalmente relaxando. Joana voltou com um copo de água gelada e prato com pão, queijo e fruta. Maria comeu devagar, sentindo o estômago acordar de novo. Agora me conta, Joana disse, sentando à frente dela. De onde você veio? Quem tá te procurando? O que aconteceu? Maria contou. Não tudo. Algumas coisas eram doloridas demais para verbalizar, mas contou o suficiente. O orfanato, os maus tratos, a decisão de fugir, a jornada pelo deserto, a casa enterrada, o encontro com Tadeu. Joana escutou sem interromper, apenas fazendo anotações de vez em quando. Quando Maria terminou, ela suspirou. Você tem sorte de estar viva. Muitos não têm. Ela tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Mas agora precisamos resolver sua situação. Você tem família? Alguém que possa te acolher? Não. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Pai nunca conheci. Não tem mais ninguém. E sobre o lugar de onde você fugiu, você pode me dar nome e endereço? Maria hesitou, mas disse. Joana anotou, a expressão ficando mais séria. Eu conheço esse lugar. Já recebi denúncias antes. Mandei relatórios. Pedi intervenção. Mas é sempre a mesma história. Falta de recursos, falta de vaga em outros lugares, falta de vontade política, raiva contida na voz.
Mas não vou mandar você de volta para lá, isso eu garanto. Então o que vai acontecer comigo? Maria perguntou, medo voltando. Temporariamente você fica aqui. Temos casa de acolhimento pequena, gerida por Dona Célia. Ela é severa, mas justa. Você terá cama, comida, vai poder se recuperar. Enquanto isso, vou trabalhar para te transferir para lugar melhor ou achar família substituta disposta a te receber. E se não achar? Joana olhou diretamente nos olhos dela. Vou achar. Pode demorar, pode ser complicado, mas vou achar. Porque eu não desisto, entendeu? Havia convicção naquela voz. Não era promessa vazia. Era compromisso. Maria assentiu, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Possibilidade de as coisas melhorarem. Tadeu, que tinha ficado encostado na parede observando, se aproximou. Vou deixar vocês resolverem os detalhes. Mas, Joana, qualquer coisa que precisar, recurso, transporte, testemunho, me avisa. Vai precisar sim, Joana respondeu, já rabiscando lista. Principalmente se for brigar com burocracia. Você é bom em ser chato quando necessário. Aprendi com você. Ela sorriu levemente, o primeiro sorriso que Maria via desde que chegara. Tadeu se virou para Maria. Você vai ficar bem aqui. Joana é teimosa feito mula, mas é a melhor nesse negócio. Confia nela. Obrigada, Maria disse. Por tudo. Por me encontrar. Por não me deixar morrer. Por trazer aqui. Guarda esse obrigada. Usa quando você conseguir construir vida boa longe daqui. Aí sim vale a pena agradecer. Ele tocou a aba do chapéu, gesto de despedida, e saiu. O som da caminhonete sumindo no deserto ecoou brevemente. Depois, silêncio voltou. Joana se levantou. Vem. Vou te levar para casa da Dona Célia. Você precisa de banho, roupas limpas, curativo nesses pés e sono de verdade. Amanhã começamos a papelada. Maria seguiu, ainda segurando a mochila, ainda com o caderno dentro. Enquanto caminhavam pela rua de terra, Maria olhou ao redor. A cidade era pequena, pobre, esquecida, mas tinha gente, tinha movimento, tinha vida tentando persistir no meio do impossível. E pela primeira vez em muito tempo, Maria permitiu acreditar que talvez, só talvez, ela também pudesse persistir. Não seria fácil. Nunca seria. Mas pelo menos não estava mais sozinha no deserto, esperando o próximo golpe, a próxima fome, a próxima noite gelada. Estava em lugar que, embora longe de perfeito, tinha gente disposta a lutar por ela. E às vezes, isso era tudo que alguém precisava para não desistir. 23 de março de 2024. Uma semana tinha passado. 7 dias que pareciam tanto um mês, quanto apenas um suspiro, dependendo da hora. Maria estava sentada na varanda da casa de Dona Célia, os pés enfaixados descansando em banquinho, olhando o deserto que quase tinha matado ela. Agora, com distância segura, conseguia ver beleza estranha naquelas dunas. O jeito como mudavam de cor conforme o sol se movia. O silêncio absoluto que não era vazio, mas cheio de coisas que só quem parava para ouvir conseguia perceber. Dona Célia apareceu na porta, segurando bandeja com chá e pão com geleia. Come, ordenou no tom que não aceitava discussão. Você ainda tá magra demais. Precisa ganhar peso antes que qualquer família te considere. Ninguém quer responsabilidade de recuperar saúde. Querem solução pronta. Era observação cínica, mas Maria já tinha aprendido que Dona Célia falava verdades que outros embrulhavam em gentileza falsa. Preferia assim. Pelo menos sabia onde pisava. Obrigada, Maria disse, pegando o pão. Estava fresco, quentinho. Dona Célia acordava cedo todo dia para fazer. A mulher sentou ao lado dela, olhando para o mesmo horizonte. Joana ligou hoje cedo. Conseguiu vaga em cidade maior, capital do estado. Tem família lá, casal sem filhos, professores, querendo acolher temporariamente enquanto o processo de adoção corre. Querem te conhecer semana que vem. O coração de Maria deu salto. Metade esperança, metade medo. E se eles não gostarem de mim? Então não são família certa. Dona Célia falou simples, como se fosse óbvio. Mas Joana não manda qualquer um. Ela investiga, pergunta, pressiona. Se ela achou eles é porque prestam. A senhora acha que eu devia ir?
Dona Célia olhou para ela, os olhos pequenos mas afiados. Eu acho que você não pode ficar aqui para sempre. Essa cidade é boa para quem não tem para onde ir, mas não é lugar para construir futuro grande. Escola aqui é básica, oportunidade é pouca. Se você quer mais, e você parece querer, precisa ir para onde tem. Mas aqui tem a senhora, tem Joana, tem Tadeu. E a gente não vai sumir só porque você sai. Dona Célia respondeu, tocando o ombro dela de leve, gesto raro de afeto. Você volta para visitar se quiser. Telefona, escreve carta, mas não fica presa aqui por gratidão. Gratidão não constrói vida. Escolha constrói. Maria mordeu o pão, pensando. Tinha medo de recomeçar, de conhecer gente nova, de confiar de novo. Mas também tinha medo de ficar parada, de desperdiçar chance, de um dia olhar para trás e perceber que tinha escolhido segurança em vez de possibilidade. Tá bom, ela disse finalmente. Eu vou conhecer eles. Dona Célia assentiu, satisfeita. Boa garota. Agora termina esse chá antes que esfrie. 2 dias depois, Tadeu apareceu de novo. Dessa vez com caminhonete lavada. Evento raro. E até tinha penteado o cabelo. Vim me despedir antes de você ir, ele disse, encostado no capô. Joana disse que você viaja amanhã. Maria saiu da casa, ainda mancando levemente, mas muito melhor do que quando chegara. Vou conhecer uma família. Professores. Professores é bom. Gente que ensina geralmente tem paciência. Você vai precisar. Ainda tem muito para aprender sobre confiar. Ela riu sem humor. Não sou boa nisso. Ninguém que passou pelo que você passou é. Tadeu cruzou os braços. Mas vai melhorando. Com tempo. Com gente que prova que merece. Silêncio confortável. Eu trouxe uma coisa para você. Ele disse indo até a parte de trás da caminhonete. Voltou com caixa pequena de madeira, velha, mas bem cuidada. Entregou para ela. Maria abriu. Dentro havia fotos antigas. Pessoas que ela não conhecia, mas pelos rostos percebeu. Era a irmã de Tadeu e o cunhado. Havia também carta, dobrada, amarelada. Minha irmã escreveu isso pouco antes de morrer. Tadeu explicou, voz mais baixa. Dizia que se alguém um dia achasse a casa e precisasse, tinha que saber a história completa. Que não era lugar de morte, mas de tentativa de viver. Quero que você fique com isso. Para lembrar. Lembrar do quê? Que desistir é fácil. Tentar é que é difícil. Eles tentaram até o fim. Não conseguiram, mas tentaram. E você também tentou. E conseguiu. Continua tentando. Maria segurou a caixa com cuidado, sentindo o peso da história ali dentro. Eu vou. Prometo. Tadeu sorriu. Coisa rara nele. Ei que vai. Você tem teimosia de sobrevivente. Isso não se perde. Ele voltou para a caminhonete, mas antes de entrar, se virou mais uma vez. E Maria? Se um dia as coisas ficarem ruins de novo, se você precisar de lugar para respirar, para pensar, para se recuperar, a casa ainda tá lá. Eu ainda reponho os suprimentos. Não é para morar, mas é para existir quando tudo mais falha. Lembra disso. Obrigada, Tadeu. Por tudo. Ele acenou e partiu, deixando rastro de poeira na estrada de terra. Na manhã seguinte, Joana chegou cedo dirigindo o carro emprestado. Enferrujado, mas funcionando. Pronta? Ela perguntou enquanto Maria colocava a mochila. Agora com roupas novas, doadas pela comunidade. No banco de trás. Acho que sim. Dona Célia apareceu na porta, segurando o pacote embrulhado em pano. Comida para viagem. E não esquece de escrever, ouviu? Quero saber se esses professores são bons mesmo, ou se vou ter que ir lá fazer escândalo. Maria abraçou ela, coisa que nunca tinha feito antes. Dona Célia ficou rígida por um segundo. Depois retribuiu, desajeitada, mas sincera. Vai, antes que eu fique sentimental e estrague minha reputação. A mulher resmungou, mas os olhos estavam brilhando. Maria entrou no carro. Joana ligou o motor. E conforme começaram a se afastar, Maria olhou pela janela de trás vendo Dona Célia acenar, vendo as casas pequenas da cidade, vendo o deserto ao fundo, imenso, implacável, mas de alguma forma não mais aterrorizante. Tinha atravessado aquilo. Tinha sobrevivido. Tinha encontrado gente boa no meio do impossível. E agora ia tentar de novo.
em lugar novo, com gente nova, com possibilidade nova. Não sabia se daria certo, mas pela primeira vez, não tinha certeza de que daria errado. E talvez, só talvez, essa diferença entre certeza de fracasso e possibilidade de sucesso fosse tudo o que precisava para continuar tentando. O deserto ficou para trás, mas a lição dele ia junto. Persistir não garantia vitória, mas desistir garantia derrota. E Maria tinha decidido que não ia desistir. Nunca mais. 15 de junho de 2024. 3 meses tinham passado desde que Maria deixara Santo Antônio do Deserto. 3 meses vivendo com Roberto e Lúcia, o casal de professores que a acolhera. A casa era pequena, mas cheia de livros, de conversas à mesa de jantar, de paciência, quando ela acordava gritando no meio da noite por causa de pesadelos. Eles não prometiam que tudo ficaria perfeito. Prometiam que iam tentar junto com ela. E estavam cumprindo. Maria agora frequentava escola de verdade, tinha amigos de verdade e começava a entender o que era rotina sem medo. Mas naquela manhã de sábado, quando Lúcia entrou no quarto dela segurando o telefone, algo na expressão fez o estômago de Maria apertar. "É a Joana", Lúcia disse, estendendo o aparelho. "Quer falar com você?" Maria pegou o telefone, o coração acelerando. "Joana?" "Oi, Maria." A voz da assistente social estava cansada, mas tinha urgência. "Preciso te contar uma coisa. Lembra da casa onde você ficou? A casa enterrada no deserto?" "Claro." "Por quê?" "Encontramos outra pessoa lá. Ontem. Menino de 12 anos fugindo de situação parecida com a sua. Tadeu faz a ronda mensal. Achou ele desmaiado na varanda, desidratado, quase morto. Trouxe ele pra cá a tempo. Tá se recuperando agora." Maria sentiu algo apertar no peito, mistura de alívio e reconhecimento. "Ele vai ficar bem?" "Vai. Graças aos suprimentos que estavam lá. E graças a você. A mim, eu não fiz nada." "Fez sim." Joana fez pausa. "Depois que você saiu, Tadeu me perguntou se valia a pena continuar mantendo aquela casa, se não era melhor lacrar, demolir, esquecer. Eu ia concordar. Mas você deixou uma coisa lá, lembra? O caderno. Tadeu leu de novo, leu as páginas que você tinha dobrado, viu que você tinha escrito algo na última folha em branco. Maria tinha esquecido disso. Tinha escrito rápido na última noite antes de ir embora, sem pensar muito. O que eu escrevi? Joana leu, a voz pausada. 16 de março de 2024. Meu nome é Maria. Eu sobrevivi ao deserto porque encontrei essa casa. Alguém que eu não conheci salvou minha vida sem saber. Agora eu vou embora. Mas deixo isso escrito. Se você está lendo, é porque também achou esse lugar. Isso significa que você também tem chance. Não desiste. Bebe a água, come a comida, descansa e, quando puder, procura ajuda de verdade. O deserto perdoa pouco, mas gente boa ainda existe. Eu achei. Você também pode achar. Silêncio do outro lado. Maria sentiu os olhos arderem. O menino leu isso? Leu. Tadeu disse que quando encontrou ele, o caderno estava aberto do lado, nessa página. O menino disse que estava prestes a desistir, sair de novo para o deserto sem água, deixar acontecer. Mas leu suas palavras e decidiu esperar mais um dia. E foi nesse dia que Tadeu apareceu. Maria cobriu a boca com a mão, tentando segurar o choro. Ele quer falar com você, Joana continuou. Não precisa ser agora, mas quando você estiver pronta, acho que ia fazer bem para ele. E para você também. Eu quero falar sim. Ótimo. Vou passar o contato daqui do centro. Você liga quando puder. Pausa. Maria, você salvou uma vida sem nem saber. Isso importa. Lembra disso. Obrigada, Joana. Por tudo. Sempre. Continua sendo teimosa. Continua tentando. E a gente fica quites. Quando desligou, Maria ficou sentada na cama, segurando o telefone, processando. Lúcia entrou devagar. Tudo bem? Maria contou. Tudo. E quando terminou, Lúcia a abraçou. Você é incrível, sabia? Eu só escrevi umas palavras. Você escreveu esperança, no lugar mais improvável possível. Isso não é pouca coisa. Uma semana depois, Maria estava sentada no sofá da sala,
o telefone na mão, discando o número que Joana tinha passado. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? Voz de menino ainda fraca, mas viva. Oi, meu nome é Maria. Joana disse que você queria falar comigo. Silêncio breve. Depois, você é a garota do caderno. Sou. E você é o garoto que não desistiu. Quase desisti. Mas não desistiu. Isso que importa. Ele respirou fundo. Obrigado. Por escrever aquilo. Por me fazer esperar. Eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse lido. Você teria achado outro jeito. Gente como a gente sempre acha. A gente é teimoso demais para morrer fácil. Ele riu. Som rouco, mas genuíno. Acho que sim. Conversaram por quase 1 hora. Sobre deserto. Sobre medo. Sobre a casa estranha que não deveria existir, mas que tinha salvado os dois. Sobre Tadeu, sobre Joana, sobre Dona Célia. Sobre recomeçar. Sobre tentar confiar de novo. Quando desligaram, Maria se sentiu diferente. Mais leve. Como se tivesse fechado o ciclo que nem sabia que estava aberto. Naquela noite deitada na cama, olhando para o teto do quarto que agora era dela, pelo menos temporariamente, talvez permanentemente se a adoção fosse aprovada, Maria pensou em tudo que tinha acontecido. A fuga, o deserto, a casa, Tadeu, a cidade pequena, a viagem, a nova família, o menino que ela salvou sem saber. E percebeu algo. Tinha passado tanto tempo achando que era só vítima, só alguém que precisava ser salva, que tinha esquecido que também podia salvar, que suas palavras importavam, que sua existência importava, que sobreviver não era só sobre ela, era sobre deixar rastro, sobre mostrar para a próxima pessoa perdida que caminho existia. Pegou o caderno novo que Roberto tinha dado. Ele sabia que ela gostava de escrever. Abriu na primeira página. Escreveu: Meu nome é Maria. Eu sobrevivi ao deserto e agora estou construindo vida em lugar que nunca imaginei. Não é perfeito. Às vezes ainda tenho medo, mas estou tentando. E se você está lendo isso um dia, em algum futuro que eu não conheço, saiba. Tentar vale a pena. Mesmo quando parece impossível. Especialmente quando parece impossível. Porque do outro lado do deserto, literal ou metafórico, tem gente esperando. Tem casa, tem água, tem possibilidade. Você só precisa continuar andando até achar. Não desiste, por favor. Não desiste. Fechou o caderno. Apagou a luz. E dormiu sem pesadelos pela primeira vez em meses. Lá longe, no meio do deserto, a casa continuava meio enterrada pela areia, guardando histórias de quem quase morreu, mas sobreviveu. De quem tentou mesmo, quando tudo dizia para desistir. E talvez um dia outra pessoa perdida a encontrasse. E talvez, só talvez, as palavras deixadas para trás fossem suficientes para fazer diferença entre desespero e esperança. Porque no final era disso que se tratava. Não de nunca cair, mas de sempre se levantar. Não de nunca se perder, mas de sempre procurar caminho de volta. Não de nunca ter medo, mas de ter coragem de tentar mesmo com medo. E Maria, finalmente, tinha entendido isso. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, compartilhe para quem está prestes a desistir. E se inscreva no canal, porque enquanto existirem casas enterradas guardando segredos, haverá histórias de irmãos que mantêm promessas, de assistentes sociais que não desistem, e de pequenas sobreviventes que viram faróis para os que vêm depois. Às vezes, salvar a própria vida é apenas o começo. O verdadeiro milagre é quando sua história salva a próxima pessoa perdida no mesmo deserto.